Olá, meninos e meninas da transformação. A gente está aqui hoje para mais uma live super especial com Keila Manso e Xing, uma sabedoria que transforma. Você já ouviu falar no Xing? Pois é, essa é a conversa que a gente vai ter hoje com a Keila. E por isso... Bom dia! Bom dia, Naila. Tudo bem? Tudo. Ó, Então, olha só, tá tá me bem? ouvindo bem? Eu sempre pergunto pro pessoal, estão ouvindo bem? Se tiver, dê um joinha aí pra gente. Acho Eu que eu estou tô te te ouvindo ouvindo. super bem. Então, o título da nossa live hoje, Keila, que você escolheu é I Ching, uma sabedoria que transforma, não é isso? Sim. Tá. Bom dia, Flor. Não sei se você já conferiu no feed, Flor, que eu coloquei um quadro novo lá, que é as histórias, né, da transformação. Estou sempre contando um conto, uma história. Depois, se você puder, clica lá e me fala o que você achou. Ó, Keila, seu currículo é muito Sim. extenso. Então, eu vi lá que sua Aham. formação original é o Jornalismo. jornalismo, mas que depois você partiu para um monte de outras coisas. Então, realmente, eu prefiro que você se apresente, porque você vai trazer o que é mais relevante aqui para a gente, e o que é mais relevante é saber que você hoje é uma escritora de Xing, que é o tema que a gente vai falar. Então, se você já pudesse apresentar para o pessoal, eu acho bem bacana. Agradeço a sua presença, a indicação da Ju, se você quiser falar da Ju também, que ela teve aqui com a gente no canal, já tem um tempinho, acho que foi em março. E já falar para a gente como que foi nessa sua jornada de tanta formação e informação, como que você encontrou o Xing? Sim. Então, vamos lá. Bom, é como você sabe, realmente eu trabalhei 15 anos em jornalismo, né? Mas isso lá em Vitória, que eu sou capixaba, né? Hum, E trabalhei, minha formação, me formei em comunicação social e optei pela área de jornalismo, né? Para trabalhar com jornal, né? Trabalhei com jornal durante 15 anos, mas já depois de 15 anos de trabalho, eu comecei a me interessar por essa área, né? uhum, Essa área mais alternativa. Eu comecei pelo Reiki, na verdade, fiz uma formação em Reiki. Minha formação, inclusive, foi com o Jason, chama-se Jason Thompson, foi um dos primeiros introdutores do Reiki aqui no Brasil, ele e a Claudete França, né? Então, eu fiz primeiro e segundo nível de Reiki com ele. Eu me encantei com essa área, né? uhum. E eu queria saber mais. Então, aí, quando você se encanta com alguma coisa, você busca se aprimorar mais, né? E Sim, sim. até para você encontrar aquilo que tem a ver com você, né? Então, se a gente for olhar hoje, a maioria dos terapeutas, eles têm uma formação mais extensa, de uma certa forma, porque, de certa forma, eles querem conhecer, né? Aham. Mas aí, eu fiz vários cursos, mas, na verdade, eu me encantei mesmo com o mundo da terapia floral e com as plantas medicinais, na verdade, de certa forma. Ainda trabalho com reiki, com uma outra técnica que se chama calatonia. Mas hoje, depois dessa passagem pelo jornalismo, eu digo que eu fixei muito na terapia floral e no I Ching, tá? E aí eu vou te Tá. explicar mais ou menos por quê. O I Ching, eu conheci o I Ching quando eu ainda estava fazendo... não, eu estava ainda fazendo curso de comunicação social. E Ah, foi uma coisa... é, e foi uma coisa, assim, muito significativa, porque eu comecei, logo que eu me formei em jornalismo, eu comecei a trabalhar bem cedo, depois eu fui trabalhar na Gazeta, que lá em Vitória, da sim, onde TV eu morava. Gazeta. A Gazeta é vinculada à Rede Globo. Então, assim, todo mundo que faz jornalismo quer chegar a trabalhar lá, vamos dizer assim. E aí, logo depois que eu me formei, eu passei por a parte de publicidade, trabalhei na área de publicidade e propaganda também, numa agência. Mas depois eu consegui trabalho na Gazeta. Então, de certa forma, eu vejo assim, que a vida vai levando a gente vai buscando cada vez mais, né? Então, de certa forma, na questão profissional, eu tinha conseguido um trabalho que já não tinha mais para onde ir,
né, dentro de onde eu estava, dentro de Vitória, vamos dizer assim, né? Uhum. Sim. Então, eu me lembro muito bem que eu estava em Vitória, tem praia, e final de semana a gente sempre vai para a praia, né? Todo mundo, principalmente em calor, a gente vai para a praia, toma uma cervejinha, né? E fica ali e tal, com os amigos. E eu fazia isso todo final de semana. Eu acho que foi o meu espírito, a minha alma, que queria mais num outro sentido. Eu lembro que eu estava sentada num dia, num barzinho, olhei para o céu e falei assim, se a vida era isso, Ai, né? Se a meu Deus. vida era aquilo que eu estava vivendo realmente. Bom, 2 semanas depois Foi eu estava na um casa questionamento que você se um fez, assim, questionamento. como se fosse um chamado. Sim. Aí eu estava depois, umas 2 semanas depois, na casa de uma amiga, e ela que me apresentou o Xing, falando que era um oráculo, que a gente fazia uma pergunta e ele respondia. Eu cética, né? E aí eu estava muito cética, eu resolvi, então tá, vamos testar, vamos fazer uma pergunta. E quando eu fiz a pergunta e ela montou o hexagrama, né? Aí saiu um Uhum. texto de número 4 que se chama Insensatez Juvenil. Eu sem entender nada do Xing, quando eu li aquilo, aquilo me tocou em algum nível. Uhum. Na verdade, Fez eu sentido para compreendi, você, né, sem sentir. o O Keila? Xing. Keila, Aquela resposta, posso só dar uma pausa aqui? sim, Eu vou entrevistar uma outra amiga jornalista que hoje está mexendo com um brechó, é o Decabide, e é interessante porque a gente está falando muito nesse tema, né, das transformações, das mudanças no momento de pandemia. Você já fez isso há muito tempo, e aproveitando para quem estiver se sentindo aí incomodado, desconfortável, com esses questionamentos, para dar esse salto. É um momento muito interessante que a gente está globalmente conectado com alguma transformação do todo, do coletivo. Então é como se a gente tivesse. Tem o livro do Eckhart Tolle, aquele do Novo Mundo, né? Despertar de uma nova consciência, uma coisa assim, que ele fala que a gente está num momento de salto de consciência global. Você teve um chamado individual, eu tive um chamado individual, todos temos, mas é como se tivesse mais propício este momento para essa transformação. Então, eu quero chamar a atenção aqui que ela não está contando simplesmente uma história da vida dela. Tem algo muito mais profundo no que a Keila está falando, no que ela está compartilhando aqui com a gente, de chamado mesmo. Se você está sendo tocado, vai aí. verdade. Verdade. E é assim, eu acho que, de certa forma, para cada um de nós, vai surgir uma oportunidade para a gente rever a nossa caminhada, vamos dizer assim, né? Então, assim, aquilo que você falou, o momento que a gente está vivendo, esse chamado realmente, ou esse toque, ou essa questão para você olhar para si, o seu processo de como que está a sua vida e de que forma você está lidando com as suas questões, hoje está acontecendo no nível maior. Mas essas questões realmente acontecem, né? E sempre aconteceram, vamos dizer assim. E chega um momento certo, eu acho que para todos. Então, aquele foi o meu momento de eu questionar e fazer uma caminhada para conhecer a vida no seu sentido mais profundo. E quem me trouxe isso foi o Sting. Como o Sting me trouxe isso, esse questionamento, e me tocou dessa forma, eu nunca abandonei ele. Então, tem mais de 30 anos que eu lido e eu trabalho com o Xing, não só para obter respostas dos meus momentos, ou para me ajudar nas minhas dúvidas, nas minhas reflexões, como também utilizo para dar curso, eu dou curso sobre Xing, né? Ajudando as pessoas a aprenderem a interpretar, né? O Como que Xing, vamos você dizer. interpretou o Xing lá nessa insensatez juvenil há 30 anos, né? E o que naquela época ele foi muito significativo, tanto que você continua com ele até hoje, né? E hoje usa como ferramenta para ajudar outras pessoas. E o que o Xing é para você hoje, depois de 30 anos nesse processo de amadurecimento? Eu falo por mim, Keila, porque meu namorado ele chegou para mim e falou assim: você vai ler esse capítulo desse livro de novo? Eu leio o capítulo uma vez e já fixo o conhecimento. Aí eu falei assim: eu vou ler. Enquanto eu não tiver absorvido, né? Assim, enquanto ele não estiver aqui no meu DNA, eu não entendo o livro. Então tem alguns livros que eu acho interessante, porque assim, eu continuo lendo e eles sempre se apresentam diferentes, porque é o nível de consciência que eu interpreto. Quando eu
né, ouvir você com o I Ching, eu fiquei muito curiosa. Mas eu falei, putz, é um estudo profundo. Se eu fizer esse curso, eu vou precisar de um ano e, no mínimo, assim, cada dia, vivenciando, e depois eu acho que é uma coisa que a gente repete. Então, eu Pois sei é. que daquela insensatez juvenil para hoje, uau! Então, conta pra gente o que é o Xing para você. E eu fiquei curiosa, como que você interpretou essa insensatez juvenil, né? Bom, então vamos por parte. Eu É. interpretei essa insensatez juvenil, que eu era uma pessoa muito imatura para a vida espiritual. Eu não sabia ainda o que que era a vida espiritual, tá? Então, eu era imatura diante dessa Uhum, questão, tá? Eu podia saber outras coisas, uhum, mas diante disso eu era imatura e não sabia nada. uhum. Tá, Então, de certa forma, o que o Xing me ajudou foi a encontrar essa vida espiritual dentro de mim, né? que bonito. E isso. E, na verdade, essa questão que você falou, que você lê e você quer firmar, é porque isso, de certa forma, eu digo que são livros sagrados, ou que trazem verdades espirituais, verdades que têm a ver com a vida do espírito. Não tem a ver com a vida da personalidade, mas tem a ver com a vida do espírito. Então, esses livros, não importa se você tenha lido ele uma, duas, três, 10 vezes, sempre você vai encontrar algo que você ainda não tinha visto. Então, por isso que eu até hoje uso o Xing, ele sempre me aprofunda, me mostra algo que eu já li aquele hexagrama 10.000 vezes, mas se eu for ler ele agora, ele vai mexer e vai me mostrar algo que eu ainda não vi. Então, é igual o livro Pequeno Príncipe, por exemplo, quem já leu, né? Nossa, o Pequeno Príncipe, você lembrou dele? Eu tinha ele em francês, em espanhol, várias versões em português. Quando eu fiz uma limpeza dos meus livros, Keila, eu passei um monte deles e eu ainda fiquei com 3. Eu não consegui passar todos os Pequenos Príncipes que eu tenho aqui na minha casa para frente. Nesse meu processo de transformação, uma das coisas que eu fiz foi ficar mais leve em termos de coisas ao meu redor, material, roupa e tal. Então, assim, era muito difícil desapegar dos livros. E eu tinha uma mania, assim, aquela coisa de obsessivo, compulsivo, sei lá. Mas era uma mania incrível que a minha irmã fala assim, não é possível, só louco que faz isso. Quando eu gosto muito do livro, eu compro duplo. Eu compro dois. Aí ela fala, por que você compra dois? Eu falei, eu gosto tanto que eu compro dois. E aí, às vezes, era difícil dar o livro repetido, porque faz parte dos meus prediletos, sabe? É um negócio muito Aham. louco isso. E o Pequeno Príncipe, eu acho que ele reflete isso, que eu não consegui doar muito mais livros por conta disso, né? Dessa mensagem oculta que toca a nossa alma. Agora, você falando, eu não quero te interromper mais, mas era uma coisa que me veio logo na sua primeira fala, eu preciso falar isso. Você falou assim, eu estava ali naquela mesmice, né? Olha, Aham. o máximo da TV Gazeta, da Gazeta, do jornal, desculpa, e todo final de semana praia, cervejinha, amigos. E é o que eu falo hoje, que é a vida do piloto automático, né? A gente Sim. acorda, parece que a gente acorda e dá corda no piloto automático. E aí sai o robozinho, veste a roupinha, maqueia, sei lá o quê, trabalho, casa, come as mesmas coisas, não sei o quê. Sexta-feira, dia de cerveja, sábado, domingo, bebe pra caramba, pra segunda-feira acordar com aquela síndrome. Então, assim, quem tá vivendo assim é, é o piloto automático. Precisa, sim, desse despertar, que é o convite que a gente está fazendo, que vários entrevistados que eu falo vamos despertar. Esse é o chamado. A gente provavelmente não veio aqui para o mundo para trabalhar apenas e comer e beber e viver nesse nível que a gente fala que é o nível da sobrevivência, né? Que é como se a gente estivesse sobrevivendo. Então, essa pergunta de a vida é isso, o que mais tem, é uma pergunta que instiga muito, 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 e é um chamado, sim, que a gente faz quando para o despertar. Eu separei uma outra pergunta para você, que aí, quando Sim. você terminar de concluir como que é o Xing para você, você já apresenta para a gente a estrutura dele, como que é o livro, que a gente quer saber como que funciona na prática, e eu vi que você também tem essa formação da acupuntura, da medicina tradicional chinesa. Ele é um livro chinês? Como que é isso? Ele vem como que é essa filosofia, né, do I Ching? Bom, então, na verdade, ele surge dentro da China, né? A gente não diz que ele. Eu não digo que ele é chinês, ele surge na civilização chinesa, mas ele é um livro que você pode utilizar para todo mundo.
tá? Então, não é específico ou foi feito para a civilização chinesa. Na verdade, nós temos dentro do I Ching 4 sábios que interpretaram o I Ching, na verdade. Então, nós temos... E o I Ching é o livro mais antigo da humanidade, ele é muito mais antigo do que a Bíblia, ele remonta a 5.000 anos atrás, antes de Cristo, né? 5.000 anos antes de Cristo. E ele não tinha isso que a gente tem hoje, os textos, não. Ele tinha só figuras, então simboliza que realmente surge numa vida muito primitiva, mas de certa forma, naquela época, as pessoas compreendiam o I Ching. E ele foi utilizado como oráculo, né, pelos sábios da antiguidade, para compreender o processo do mundo e compreender o processo da vida, né? Então, ele é um livro de sabedoria. O primeiro sábio foi Fuxi, tá? Que a gente remonta ao primeiro, na antiguidade mais primitiva, como se fosse quase o Adão e Eva, vamos dizer assim, que surge, né? Fazendo uma correspondência com aquilo que o mundo ocidental conhece, né? Que é através da Bíblia, por exemplo, né? E depois vem milhões de anos depois, vem o rei Wen, e o duque de Zhou, o rei Wen, era um governante que utilizou o I Ching para mudar. Então, se você for olhar o I Ching, quem vai ler o I Ching, talvez não compreendam, porque ele é baseado naquela época, na vida chinesa daquela época. Então, vai falar em feudos, governante, a concubina, o poço, né? Traz os elementos da natureza, são 8 trigramas que correspondem aos elementos da natureza. Então, é uma forma daquela época de você fazer contato com essa natureza e estar em conexão, mas também não só em conexão com a natureza, em conexão com o céu. Então, quando eles usavam o I Ching, eles buscavam um tipo de sabedoria que eles podiam aplicar na vida deles. Então, até hoje, o I Ching funciona dessa forma. Existe ali uma sabedoria que você pode aplicar na sua vida. Prática. Então, você está me falando que as pessoas podem, independente da época, trazer para a vida, para o dia a dia, para o prático. Olha só, o pessoal está interagindo com a gente, me desculpa te interromper, mas a Tereza Magalhães, olá Tereza, que bom que você está aqui com a gente, ela faz um comentário. Eu tinha o livro do I Ching, comprei por R$5 no sebo em Salvador, na Pituba, e passei à frente no sebo aqui em João Pessoa, Paraíba, Brasil. Ai, ai, ai. Ela fala aqui que o I Ching harmoniza o corpo físico e o interno, e o equilíbrio é o meio. O Reinaldo da Medicina Chinesa entrou, a Ellen entrou, bom dia, pessoal que está chegando, Carlos, bom dia. O pessoal que está chegando, tiver perguntas para fazer, aproveitem a Keila, porque ela é uma conhecedora e ela dá curso do I Ching. Antes da gente terminar a live, eu acho que é legal você chamar as pessoas também, né, para o seu curso, quem quiser aprofundar. Então, desculpa aí, pessoal, façam perguntas. Se tiver, eu vou interromper a Keila aqui. Eu preparei algumas perguntas, mas aproveitem esse momento. Então, Keila, retomando, você fala que o I Ching tem aí, é um livro mais antigo, de 5.000 anos antes de Cristo, que tem esse objetivo de trazer uma sabedoria para a nossa vida prática, independente da linha do tempo que a gente está vivendo aqui, né? E aí? Pois é. Então, se você for olhar, então vamos falar um pouquinho de como ele é estruturado, de certa forma. Tá? Não vou falar da estrutura dos hexagramas, mas de como ele começa. Ele começa com o criativo e o receptivo. O criativo representa a energia do céu. O receptivo, a energia da terra, representa a terra, tá? Então, o criativo é céu sobre céu, o receptivo, enquanto trigrama, terra sobre terra. Então, e depois o terceiro, né? Esse é o primeiro criativo, o segundo receptivo, o terceiro se chama dificuldade inicial. Se você for ler o que está escrito lá na dificuldade inicial, você vai ver que é como se fosse um crescimento. Então, se a gente for olhar, se você for olhar nessa sequência, você vai, o que o Xing passa, uma compreensão que ele passa é que da união do criativo e o receptivo, o criativo representa a linha Yang e o receptivo, a linha Yin, e o Yang representa, no mundo ocidental, a gente pode fazer uma correlação com o masculino e o receptivo com o feminino. Da junção dos dois é que todo mundo começa. O mundo nasce. Tudo é criado, vamos dizer assim. Então, você pode entender como se fosse até uma relação, um homem e uma mulher, e agora vai criar uma vida, e tudo vai crescer, tudo vai desenvolver. Aí depois vem o hexagrama. O 3, então, é dificuldade inicial. Quer dizer, simboliza que na junção de duas energias
sempre vai haver uma dificuldade. Né? Tudo que nasce tem uma dificuldade. Né? Dificuldade para se formar, dificuldade para encontrar o seu objetivo. E você pode colocar isso na vida prática, quando cai esse hexagrama dificuldade inicial, que é um momento de crescimento e não dificuldade. Isso que é a questão do I Ching. Então, no trabalho com o I Ching, ele vai fazendo você mudar aquela crença ou a forma como você vê as situações. Então, ele sempre joga a gente para o lado positivo da vida. Então, é uma mudança de percepção. De percepção, ele faz isso. Tá? Então, ele transforma. Por isso que eu falo que o I Ching transforma e vai transformando a gente. Até hoje me transforma. Né? Então, às vezes, eu vou para ele, eu tenho uma ideia do que eu vou perguntar, o que é aquilo. E ele vai me dar uma outra ideia. E a ideia que ele me traz é sempre melhor do que a minha. E ele dá um sentido, um objetivo para aquela situação. E quando você consegue encontrar o sentido ou o significado daquela situação, e todo para o Xing, tudo é benéfico, todo o movimento da vida é benéfico, leva ao crescimento, leva a uma transformação positiva da vida, e é o processo natural da vida, então você vai para um nível maior, a sua vibração muda. Você eleva a sua vibração e você consegue dar conta daquela situação ou mudar se ela é uma situação que pode te levar a uma questão ruim, negativa, vamos dizer assim, tá? Que vai te trazer problema, de desestabilizar. Então, o objetivo do I Ching é sempre o equilíbrio. Então, ele trabalha a nível de equilíbrio emocional, se a sua pergunta tem a ver com uma emoção, um sentimento, um equilíbrio mental, ou ele traz uma compreensão de consciência daquilo que você não consegue ver, né? Às vezes a gente faz coisas ou começa a realizar alguma coisa e a gente não consegue ver aonde aquilo vai nos levar. Então, às vezes você faz uma pergunta ao I Ching, perguntando a ele aonde aquilo pode te levar. E ele faz um mapeamento. Bom, aí ele fala, para todo mundo vai entender. Bom, para cada um, para cada pessoa, a pessoa vai entender dentro do nível de consciência que ela tem. Tá? Então, por isso que muitas vezes a gente precisa de alguém que jogue para a gente, vamos dizer assim, né, que interprete para a gente, porque a gente, enquanto pessoa, nós jogarmos para a gente, eu mesmo falo, jogar para mim é difícil. Sim. Porque eu tenho que sair do meu pessoal, né, me afastar para poder ver a resposta que ele me deu de uma forma mais verdadeira, mais sincera, dentro do conceito do I Ching e não dentro daquilo que eu gostaria que fosse. Da sua interpretação egóica, né? O que eu quero interpretar. A Tereza está falando aí, verdade. Keila, você me falou que até hoje, né, você tem essas descobertas, essas coisas profundas. Tem um livro que eu gosto muito, que é Ilusões, do Richard Bach. Eu até usei, estou publicando agora um livro infantil, é o primeiro livro da Menina da Transformação. Agora saiu no mês de outubro, que é o mês das crianças. E eu usei uma frase do Richard Bach para iniciar. E eu não vou falar dessa frase, mas me veio outra frase quando você falou dando essa explicação. A gente melhor ensina aquilo que a gente mais precisa aprender. E aí, quando eu olho para minha vida, eu falei, nossa, uma médica ensinando educação financeira, nada a ver, né? Porém, era o que eu mais precisava aprender naquele momento. Quando hoje eu vejo, olho para trás, né, na minha história, o momento que eu tô, se eu não tivesse tido aquele aprendizado lá atrás, eu não estaria vivenciando o que eu estou vivenciando hoje de liberdade com a Menina da Transformação. E a Menina da Transformação trabalha autoconhecimento e meditação. Então, ou seja, o que eu ensino hoje é o que eu mais preciso me aprofundar. Eu sinto isso, sabe? O professor, ele não é aquele que ensina e passa conhecimento apenas, mas quando ele passa, ele também aprende. E eu vejo isso quando a gente atende as pessoas. Eu sempre atendo alguém que traz uma questão, ou que eu acabei de superar na minha vida, que eu já passei por ela e que posso compartilhar, ou é uma coisa que eu ainda posso fechar na minha própria vida. Eu tenho essa sensação, assim, experimentada, porque às vezes as pessoas falam e a gente, faz sentido, mas como que eu trago isso para minha experiência? As pessoas, quando buscam você
e buscam o Xing, porque traz muito preconceito, eu acho, essa parte de adivinhação. Ah, é um tarô, vai ler meu futuro. É como se tivesse alguém mais empoderado do que a gente de fora, sabe? Quando a pessoa chega para consultar, doutor, minha vida está em suas mãos, sabe? Como se eu fosse 100% responsável pela vida do outro. E aí essa coisa de até que ponto é algo místico, né? Algo místico. Obrigada, Eliana. Ela falou que vai assistir depois com muita alegria. Vai ficar salvo no IGTV. Obrigada, viu? Tem uma coisa que Eu você queria falou. que você trouxesse isso assim, como tirar do místico, dessa coisa mágica de que alguém está além do meu futuro, né, o meu destino está traçado, e trazer para algo que é realmente uma ferramenta. Então, assim, eu tenho essa pergunta: o que as pessoas buscam, né? Quando elas estão buscando o Xing, mas como que você percebe isso também no dia a dia? Né? A Graça está nos dando parabéns. Parabéns, Naila. Parabéns, Keila. Obrigada, Graça, pela sua presença aqui. Ei, Marina. Então, Naila, você falou uma coisa que a maioria das pessoas tem uma ideia do que seja o Xing como se fosse um livro de adivinhação. Ele não é um livro não se faz adivinhação, tá? Então, na verdade, o Xing é um livro, ele é um livro sagrado, né? E dentro, para os chineses principalmente, ele é considerado o primeiro livro do Tao. Então, quando você fala Tao, então você entende que Tao é a divindade, né? Representa a divindade, representa a Deus, representa também um caminho espiritual, né? Uma caminhada espiritual que os grandes sábios da humanidade fizeram, como Jesus, Buda, Lao Tse, Confúcio, Maomé. Então, ele é um livro sagrado e é considerado um livro de iluminação. Então, ele não é um livro de adivinhação, mas ele pode ser utilizado como um livro de previsão. Previsão e adivinhação são conceitos completamente diferentes, né? Eu vou até ler aqui. Significado de leia e desmistifique isso para a gente, porque assim, eu acho que é muito importante tirar o que é mito, né? Essa questão. Keila, minha bateria do celular. Pode ir lendo, eu vou pegar aqui, porque senão vai acabar durante a nossa apresentação. Meu Deus, pode ir lendo aí para o pessoal. Vou explicar mais ou menos o que é o significado de previsão. É a ação ou efeito de prever com antecipação. Conjecturar o que vai acontecer através da interpretação de indícios ou sinais com base na ciência e na lei de causa e efeito. Então, ele prevê algo que, de certa forma, já está surgindo, já está nascendo. Então, o Xing é um tipo de ciência. Tá? Ele é o pai da física quântica, na verdade, né? Então, algo eu fiz, né? Uma semente foi plantada e ela vai frutificar. Mas o que é que vai frutificar dessa semente que foi plantada? Né? Então, o Xing abre para a gente essa questão. Algo eu já fiz. Né? E a pergunta você já leva a algo. Né? Que seja uma ideia do que é a situação, que seja um sentimento relacionado àquela situação. E o que o Xing vai abrir para a gente é que, em função disso, o que pode acontecer. Né? Então, ele faz uma previsão. E lá ele tem, dentro da imagem, o conselho para o homem superior. Quer dizer, como o homem superior, que faz uma caminhada com um sentido mais elevado nessa vida, diante dessa situação, agiria diante dessa situação. Então, se você age de acordo com o conselho do Xing, que esse conselho está na imagem do hexagrama, você muda aquela situação. Tá? Então, o Xing nada mais, nada menos é do que o que a gente, nesse momento, desse planeta e das técnicas, muitas técnicas que a gente tem, já está trabalhando. Você cria a sua própria realidade. Mas a gente, para criar a nossa própria realidade, a gente tem que ter conhecimento de qual é a realidade que está em curso, que pode... Entende? Então, não se muda uma coisa sem você conhecer essa coisa. Sem saber no que pode surgir. A gente não muda do nada. A gente precisa conhecer primeiro. Então, o Xing vai dar a você esse conhecimento. Vai fazer você conhecer. Que seja um sentimento que está dentro de você, o que ele pode desenvolver dentro de você, ou essa atitude pode fazer com você ou com o outro. E se você quer isso, e você escolhe. Tá? Então, esse é a questão da previsão. Então, muitos dos sinais já estão presentes em nós. A gente já fez algo já está em curso. E pode se desenvolver se a gente não transformar.
Uhum. E nessa previsão, Eita, a menina da transformação aqui fala disso. pois é. Então, nessa previsão, em uma consulta que a gente faz, a gente tem a oportunidade de conhecer tudo. Aham. Essa semente pode ter sido plantada no passado e está surgindo agora, que tem a ver com a lei de causa e efeito, né? Vai frutificar agora, mas essa semente já foi plantada. E ele vai apontar isso dependendo do hexagrama que vir para você. Então, Aham. né, você tem uma compreensão do passado, presente e do futuro, né? Hoje você está vivendo isso em função disso que foi plantado no passado. E agora, isso vai descambar, o seu futuro vai ser isso. É esse o futuro que você quer? E aí, quando você tem essa compreensão, essa clareza, aí você pode mudar através da sua atitude, ou mudando esse sentimento, mudando esse pensamento, e aí Uhum. você muda toda essa Tá, situação. Aí o que o Xing faz. tá. Entendeu? Eu queria, olha só, passa super rápido. A gente tem mais ou menos aí uns 10 minutos antes uns 10, 15 minutos a pedir. Como que as pessoas usam na prática mesmo o Xing, né? Se O você quiser Xing, trazer, se você quiser trazer de repente um exemplo de alguma transformação da sua vida, além dessa, né, da insensatez juvenil aí, que te levou a buscar a vida espiritual, o amadurecimento. E a Tereza traz aqui, ó, uma observação dela, e que é polêmica, às né, vezes Tereza? foi Ai, ai, plantada em ai. outras Ai, vidas. ai, ai. Ela fala Verdade, assim, ó, Tereza. e as reencarnações, outra vida, não localidade, às vezes foi plantado em outras vidas. Ai, ai, ai. E aí, né, Sim. se você quiser debater isso. Então, tem uma coisa que isso eu aprendi dentro do tal. Então, vamos dizer assim, durante muito tempo, o meu trabalho com o Steve foi sozinha, eu perguntando sobre as minhas questões, que eu acho que é uma forma muito boa da gente fazer uso do Sting, perguntar sobre as suas dúvidas com relação a você mesmo. E eu utilizei o Sting assim, tá? O que estava acontecendo comigo? Eu queria compreender o que estava dentro de mim, por que que surgia determinados sentimentos, por que que as coisas funcionavam assim. Por que que eu tinha conflito com o outro? Sendo que, na verdade, no fundo, eu não queria ter conflito, mas por quê? E aí ele foi me falando de minhas atitudes, das minhas percepções. Ele voltava sempre para mim. Então, o Sting é muito bom nesse sentido, para você se autotransformar, para você se compreender. E através de você também você vai compreendendo os outros, vai compreendendo o processo da vida, quem somos nós, que viemos fazer aqui, viemos para ser felizes mesmo, para nos Ela fala. realizar. Isso. E para a gente entender o que é o que é ser humano. Tá? Isso é o mais importante. Se a gente for colocar nesse sentido, todos nós viemos para isso. O processo, a função da vida e o objetivo da vida humana é ser um verdadeiro ser humano. Uhum. Então, a Sakura Sting vai mostrar isso, que é ser humano, verdadeiramente falando, através da visão do tal, que é a visão de Deus. Então, É. Deus, nós somos um projeto divino, é isso que o Sting está falando. O ser humano é um Uhum. projeto divino, um projeto da mente de Deus. Mas que a gente desvirtua, a gente sai dessa caminhada, às vezes nem conhece Deus, nem conhece esse projeto. E então ele se dá a oportunidade para a gente de conhecer esse projeto divino, que é ser um ser humano real, verdadeiro, sincero. Bom, mas eu entendi o Sting mais de forma profundamente, e assim, a minha vida sempre foi, como eu busquei o Sting, ele foi me direcionando. Até a minha mudança de Vitória para cá, foi através do Sting. Eu perguntei se estava no momento certo, o que que ia isso trazer para mim. E ele me mostrou uma coisa: perderá tudo, mas ganhará muito. Eu ia perder coisas materiais. Realmente, eu perdi um bom salário dentro da Gazeta, vamos dizer assim. Uma vida na matéria, eu já tinha conquistado o meu próprio apartamento, já tinha o meu próprio sítio. Eu perdi tudo. Mas o que eu ganhei, eu não tenho dinheiro que compre. Eu ganhei comigo, né? O que eu ganhei foi uma vida real, uma vida mais voltada para o espírito. Então, e o Xing foi me direcionando de que forma eu ia me realizar, verdadeiramente falando. Porque, no fundo, eu queria me realizar, todos nós queremos nos realizar. E eu vejo que a gente só se realiza quando a gente encontra essa força dentro da gente, a gente faz conexão com o nosso eu superior dentro.
Então, a gente realmente, essa é a verdadeira realização. E aí, Esse o que eu fiz, incômodo, Keila, esse hum? incômodo que eu acho que muitas vezes a gente sente, não é aqui com nenhum objetivo de fazer julgamento, ou às vezes a gente julga, né? A pessoa que tem uma prosperidade material, ela não é espiritualizada. Isso é até uma separação, né? Como se não pudesse ter alguém próspero financeiramente e ao mesmo tempo espiritualizado. Isso não existe, não é uma verdade, a gente não pode transformar isso numa crença. Mas olha que interessante, porque eu tive uma percepção muito parecida, né, com a sua. Eu falei, meu Deus, eu estou aqui no que na faculdade que me falaram que é a top, exercendo uma profissão que muita gente sonha em conquistar, né? E às vezes não consegue passar no vestibular, né? Hoje é Enem, mas assim, muita abundância material. Tive a oportunidade, o privilégio de conhecer vários países, viajar muito. E por que eu estou assim, né? E aí, quando você me fala isso, vem a história de algumas, nem todos os mestres espirituais foram assim, tanto que você está falando de pessoas aí que são reis, né? Então tiveram um reinado, palácio e tudo mais. Mas assim, Buda tem essa história, né? De sair do palácio e ir para um outro tipo de vida. E São Francisco de Assis tem essa história, né? Para esse encontro. E eu já falei isso aqui numa live. E eu não sabia que tinha tocado tanto uma pessoa que depois eu encontrei e falou assim: olha, graças ao que você ouviu na live, graças ao que você falou na live. E foi mais ou menos relacionado ao que você está falando agora, que é o seguinte: às vezes a gente tem que soltar o antigo mesmo para ir para o novo. E nessa fase de transformação, tudo que a gente solta, ainda que seja material, um relacionamento, um comportamento, vai ter a perda daquilo para ganhar outra coisa, né? Vai vir uma coisa nova. Então, assim, eu falei, gente, às vezes a gente precisa soltar a vaidade, soltar o orgulho, e daí aquilo ali era um papel, né? É um papel, a minha personalidade experimentou aquilo ali, mas eu posso ter outra experiência. E aquilo ali tocou aquela pessoa, por quê? Porque ela tinha um espaço muito maior do que ela tem hoje, que atendia não sei quantas pessoas, só que financeiramente não estava sustentando e por algum outro motivo, além do financeiro, precisava da mudança. E aí hoje ela está num espaço muito menor. Porém, assim, eu que experimentei os dois espaços, é um atendimento completamente diferenciado. Essa coisa do VIP, né, que eu acho que a pandemia trouxe, que é o encontro mais profundo, né? Uma coisa assim, de eu estar realmente presente e escutando e estando fazendo uma conexão com aquele ser que eu estou atendendo. E quando a gente tem, às vezes, 15 pessoas, eu não consigo estar, eu estou olhando para todos os lados, mas não estou olhando para lado nenhum. Então, essa coisa de repente, estar vivendo algo que materialmente parece ser menor, parece ser humilde, né? E não parece ser uma expansão, é uma expansão, sim, para um outro nível do próprio ser. E eu me vi muito no lugar do ser humano, eu ficava assim, meu Deus, eu acho que eu não sou um humano, eu sou um fazer humano, porque eu só fazia no pilotão automático e nem tinha perdido aquela essência. A meditação, eu acho que ela traz muito isso, esse retorno para a nossa essência, o retorno para o nosso coração, como que a gente está sendo enquanto a gente está fazendo as coisas, né? A Graça colocou uma observação aqui, ó. Entendo que o uso do Xing acaba sendo um encontro consigo mesmo, com nossas capacidades adormecidas, com nossas possibilidades de crescimento em todas as esferas, como um despertar. E aí a Tereza complementa aqui, que é conhecer você na essência, autoconhecimento. Aí ela comenta que ela tentou vestibular de medicina 2 vezes. Ela fala que Jung estudou o Xing na sua clínica e foi erroneamente taxado como místico, por ignorância dos críticos. Obrigada, pessoal, que está comentando aqui. Obrigada pela participação de vocês. Então, vamos lá. A gente está no tempo final. Se você quiser dar o recado final, agradecer as pessoas e fazer um fechamento, eu não tenho mais pergunta. Acho que é você colocando o recado aí. Bom, tocaram em Jung, então eu queria finalizar, porque eu abri hoje, eu falei, o que eu poderia levar para essa live, para as pessoas compreenderem o Xing, né, e o que é, até para mim, e o que foi para Jung também, porque foi falado em Jung, ele que faz a apresentação
do I Ching para o mundo ocidental, tem um prefácio inteiro no I Ching do Richard, né? Ele era amigo do Richard, amigo pessoal, e utilizou realmente para compreender os processos, quer dizer, Jung não fez adivinhação, ele usou o I Ching para compreender o inconsciente dos seus pacientes. Então, o I Ching traz esse inconsciente à tona, o que está por trás daquela situação. Mostra o que está a nível do nosso inconsciente, tá? E aí você une, né? Que tem muito a ver com a psicologia. E o I Ching, ele, no prefácio que Jung fez, do livro do Richard, o Jung faz o jogo e pergunta ao I Ching o que seria o I Ching para o mundo ocidental, já que ele ia fazer a apresentação e ele ia entrar agora no mundo ocidental. E o I Ching deu para ele o hexagrama número 48, que se chama o poço. Então, eu vou ler aqui, só para vocês verem mais ou menos o que é isso. Peraí. Bom, eu vou ler aqui dentro do livro, porque para vocês entenderem como que é a estrutura do I Ching. O poço é formado por 2 trigramas. Embaixo, a suavidade madeira. Você Acima, consegue o mostrar abismal para a ar. gente? Coloca Aqui. um pouquinho para cima, só para o pessoal ver a estrutura do hexagrama, que deve ter tido muita gente que nunca viu. Bacana, obrigada. Tá? Então, a madeira está abaixo. Quer dizer, o trigrama, a suavidade da madeira, realmente está abaixo na estrutura desse hexagrama. A gente começa a montar o hexagrama de baixo para cima. Tá? A madeira está abaixo, a água acima. A madeira desce ao interior da terra para extrair a água. Simboliza que a madeira, para crescer, ela precisa da água e ela desce na terra. Quando você lê isso, você começa a fazer uma correlação com você. Da onde você tira a sua água? Sem água ninguém sobrevive, né? Então, o que te nutre nessa vida? De que você está se nutrindo? Então, aí vem muita percepção. Essa imagem também refere-se a um tipo de poço utilizado na China antiga que usava o sistema de eixo e balde. Tá? Esse eixo era de madeira. A madeira não representa os baldes, que na antiguidade eram feitos de barro, mas os eixos com os quais se retirava a água do poço. Então, na verdade, sem o eixo, o balde não pode ir buscar a água lá de baixo para alimentar toda a comunidade, porque em volta de um poço era que a comunidade humana ficava, porque sem água ninguém sobrevive. Uhum. Então, a imagem também faz também alusão ao mundo vegetal, que por meio de suas fibras extrai a água da terra. O poço da qual se retira a água sugere também a ideia de uma inesgotável dádiva de alimento. Então, o poço representa do que a gente se alimenta. O que está na minha mente, o que está no meu coração. Isso me alimenta. Isso forma quem eu sou. Então, quando Jung recebeu esse hexagrama, o poço, né, ele entendeu que o poço, que o I Ching seria para o mundo ocidental uma dádiva, um alimento espiritual. Necessário para nós. Porque se você for olhar diferente do mundo oriental, o mundo ocidental é muito voltado para o mundo externo. Né? Então, o I Ching trouxe o mundo interno para o mundo ocidental. E trouxe um alimento que pode nos alimentar, e aí a gente dá conta do mundo externo. Né? Então, o que tem dentro de cada um de nós não só vai formar a quem nós somos, ou vai nos fazer crescer, ou vai fazer a gente regredir, ou não crescer. Então, quando o Jung recebeu esse hexagrama, ele falou, eu faço o prefácio, eu levo o I Ching para o mundo ocidental. O I Ching se diz, ele é um bom poço. Ele é um poço do qual a gente pode tirar um alimento espiritual para a nossa vida. Uhum. Me veio Então, aquela música, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Aí, você já está captando. Então, se você entendeu isso e compreendeu essa frase, isso veio à tona quando eu te falei isso, significa que isso é uma verdade universal, é uma verdade espiritual. Essas são as verdadeiras verdades da vida que a gente tem que conhecer. Né? Isso realmente é verdadeiro. O que nos alimenta nos torna quem nós somos. E que a gente precisa estar constantemente se alimentando para dar conta dessa vida externa nossa e para viver bem.
A gente tem que se alimentar de coisas boas. Então, o Xing é um bom alimento. Daí não dá para ser só todo final de semana, todo dia ela faz tudo sempre igual. Não dá, né? Tem que sair do piloto automático e ir para outras experiências. Você encontra outra coisa, você entende que a vida é outra coisa, né? Então aí você busca sempre fazer coisas que tenham um significado mais profundo, que não seja bom não só para você, mas que seja bom também para os outros. Né? Então você coloca a sua vida, por isso que eu mudei de profissão, de certa forma. Né? Mudei de profissão porque eu entendi que a profissão que eu estou hoje não é uma coisa boa só para mim, não só me alimenta, mas pode alimentar outros, pode trazer compreensão e ajuda a outros. Claro, essa foi a sua jornada, né? Não que o jornalismo não seja uma boa profissão, né? Não é isso. Não é. É a questão, a medicina alopática, tradicional, como eu fazia, e o que eu agrego hoje, eu também vejo isso. Hoje eu consigo, na forma que eu estou fazendo, inclusive trazer parcerias. A minha fala sozinha no consultório, 1 a 1, é maravilhosa, é uma coisa que esquenta meu coração, tanto que eu faço as mentorias individuais na metodologia da Menina da Transformação, mas a fala chega tanto, né, para o mundo, de uma forma diferente, eu consigo trazer esses parceiros. Eu estou conhecendo tanta coisa que eu não sabia, que eu brincava assim, meu currículo espiritual é maior do que o currículo acadêmico. Porém, quando eu abri desde março para fazer essas lives, é tanta gente que vem assim com essas histórias de vida transformadoras. E muita coisa assim, às vezes a gente vê que é místico, é feito de uma forma imatura, muita gente usa como charlatanismo, a gente está vendo um monte de coisa caindo, né? Até assustador, Keila. Mas tem essas bênçãos que aparecem e que a gente vê que tem a intenção de ser para o bem de todos, né? É aquela sair da nossa essência, sair do nosso ego e ir para a nossa essência que é altruísta. Essencialmente somos altruístas. Tem um documentário que eu recomendei ontem para um cliente meu que eu estou atendendo, que é a Revolução do Altruísmo, que está no Netflix, que explica a importância da meditação para isso. Keila, eu quero agradecer a sua presença aqui, agradecer o que você está falando. Eu sei que você vai concluir. Meninos e meninas da transformação, mais uma vez, muito obrigada. Se essas lives estão fazendo sentido para você, se o conteúdo faz sentido para alguém, comenta aqui com a gente, comenta no vídeo do YouTube que eu coloco depois, compartilha e convide mais gente para esse despertar e comunitário, esse despertar da consciência de todos nós. Todos somos um. E muito obrigada, Keila, pela sua presença. 1 minuto ou 2, talvez, para você terminar, porque a live vai ser... Eles vão nos desligar aqui. Então tá, eu vou terminar ainda falando sobre o poço, né? Então, vou ler aqui, que para as pessoas entenderem que cada pessoa possui um poço em condição diferente, dependendo de como ela vem utilizando suas oportunidades de autodesenvolvimento. Apesar das diferenças, todos possuem potencial para o bem. Se tivermos apenas olhando os aspectos negativos de cada pessoa, não conseguiremos atingir a humanidade existente bem no fundo de cada um de nós. É necessário mantermos nossa mente aberta. Uma atitude mais criativa nesse sentido ajuda as pessoas a se livrar da dominação de muitos sentimentos negativos. Então, eu termino assim. E cada um de nós possui um bem dentro de cada um de nós. E todos nós possuímos capacidade, é o que a Gracinha falou. Tá? A Gracinha é minha aluna de Xing, ela faz o curso. E pela fala dela, eu estou entendendo o quanto que ela está entendendo e entrando na essência do Xing, né? E que o Xing é um encontro consigo mesmo, com nossas capacidades adormecidas, com nossas possibilidades de crescimento em todas as esferas. Então, ele é uma ferramenta que possibilita a gente despertar para a verdadeira humanidade que existe dentro de cada um de nós. Então, eu acho que eu tinha que falar mais ou menos nesse sentido, Naila. Gratidão, pessoal. Bom dia, Keila. Pessoal, quiser conhecer mais a fundo a Keila aí, entra no perfil dela. Beijo, Keila. Bom dia. Bom dia.